Rádio PUC 47. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa nessa manhã de quarta-feira, dia 21 de junho de 2017. Eu sou Matheus Gomide e hoje a gente vai discutir um tema bastante polêmico. A gente vai estar falando a respeito da utilização dos meios de comunicação pelas diversas religiões e até que ponto ele é usado para a disseminação do mercado da fé. Os nossos convidados de hoje são o professor da PUC Campinas, Lindolfo Alexandre Souza, e o pastor da Igreja Batista Independente de Paulínia, Isaac de Oliveira. O professor Lindolfo possui graduação em jornalismo e ciências religiosas pela PUC Campinas e é mestre em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, onde ele defendeu a dissertação com o tema Marketing Católico e a Crítica Profética, que inclusive foi transformado em livro. Atualmente, na PUC Campinas, ele é professor e diretor da Faculdade de Jornalismo e também dá aula na Faculdade de Teologia. Muito bom dia, professor Lindolfo, e obrigado pela presença. Muito bom dia, Matheus. É uma alegria estar aqui com vocês e muito obrigado também pelo convite. Nosso outro convidado é o pastor Isaac de Oliveira, da Igreja Batista Independente de Paulínia. Ele é presidente da União dos Ministros Batistas Independentes, no estado de São Paulo, e também professor e diretor do Seminário Teológico Batista Independente de Campinas. Bom dia, pastor Isaac. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí. Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. A alegria é nossa. Quem vai conduzir o programa com a gente é a Mariana Gomes. Tudo bem, Mariana? É um tema meio complexo, né? Tudo bem, Matheus? Bom dia, professor. Bom dia, pastor. É um tema realmente muito complexo e que vale uma boa discussão, não é mesmo? Também está aqui com a gente a Raíssa Almeida. Tudo pronto, Raíssa? Tudo pronto, Matheus. Já podemos iniciar as perguntas referentes a esse tema. Bom, para começar, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O que exatamente é marketing religioso na compreensão de vocês? A gente pode começar com o professor Lindolfo. Ok, Matheus, um bom dia também ao pastor Isaac. É uma alegria recebê-lo aqui, estar junto nesse momento de troca de ideias, de conversa, enfim. A pergunta é boa, Matheus. Eu diria assim, o marketing, para responder essa pergunta, é preciso levar em consideração algumas referências do próprio marketing, né? O marketing pode ser pensado como um processo de gestão fundamentado aí nas teorias da administração, enfim, que pressupõe o quê? Existe um público que tem desejos, que tem necessidades por determinados serviços ou produtos, e o marketing é esse processo de gestão de fazer com que esses produtos e serviços cheguem até o público consumidor. Então se fala em marketing de vendas, marketing de varejo, marketing de várias coisas, marketing esportivo, marketing político, enfim. O termo marketing religioso surge na medida em que denominações religiosas, em que pessoas responsáveis por igrejas entendem que algumas técnicas de gestão, de administração oriundas do marketing podem ser utilizadas também no universo da fé, né? No universo da transmissão de uma mensagem religiosa. E aí tem todas as suas variações, pessoas favoráveis ao termo marketing religioso, pessoas contrárias, pessoas que ficam um pouco verificando aspectos contrários ou também dificuldades em todos os campos. Mas eu diria assim, o marketing religioso como ponto de partida é um processo por meio do qual algumas pessoas entendem que o marketing pode ser usado no ambiente, no universo da fé religiosa. É um assunto aí que, no que se refere às opiniões, é bem heterogêneo, né? Certamente. Ouviu a opinião do pastor a respeito disso? O que seria marketing religioso na sua compreensão, pastor? Muito bem, o marketing religioso, esse, como foi dito, é polêmico e é um nome pesado. É um nome pesado para se falar em fé, para se falar em igrejas, porque quando se fala em marketing, a gente tem aquela visão que o professor acabou de citar, uma visão de, entre aspas, comércio, divulgação, mas a realidade não tem como sair desse nome marketing religioso, porque a partir do momento que eu defendo uma fé, que eu tenho um credo, e eu quero que essas pessoas, que várias pessoas venham comigo, entender o que eu entendo, viver o que eu vivo, desfrutar o que eu vivo, eu preciso criar alternativas, eu preciso criar um produto, entre aspas, eu preciso criar situações para que eu possa ter essas pessoas comigo, e o marketing religioso ele acaba formando a massa, né? E aí você tem que tomar muito cuidado com esse negócio do marketing religioso, porque ao mesmo tempo que ele pode ser muito bom, como muitas igrejas desfrutam, não só igrejas evangélicas, católicas e outros praticam o marketing religioso para o seu crescimento. O problema a polêmica é o que colocar dentro desse crescimento que vai dar origem a outro assunto.
Agora a gente vai para uma pergunta da Mariana. Ela vai... Bom, se levarmos em consideração o conceito de marketing religioso, é possível afirmar que Jesus e até os discípulos poderiam ser considerados marqueteiros? Mariana, a pergunta é para mim ou para o pastor? Para os dois. Para os dois? Vamos começar então, pastor? Pode? Vamos. Eu diria o seguinte, Mariana, entre as pessoas que defendem o marketing, que usam o marketing, tem um discurso. E ao mesmo tempo as pessoas que fazem crítica ao marketing têm outro discurso. E a polêmica está justamente nessas diferentes compreensões. Por um lado, há aqueles que defendem que Jesus era um bom marqueteiro, porque entendem que Jesus era um bom comunicador, um bom pregador, e que entendem que Jesus tinha uma noção muito clara de quem era seu público. E aí poderíamos dar até alguns exemplos. Jesus falava em parábolas justamente porque as parábolas eram inteligíveis, eram entendidas pelo público Jesus usava uma linguagem que as pessoas entendiam. Então, assim, nesse sentido da comunicação, certamente Jesus ele se coloca como um aspecto importante. E aí eu diria assim, Jesus entende, é possível perceber referências de marketing, sim. Por outro lado, o termo marketing religioso, um bom tempo depois de Cristo, milhares de anos, ele vai se apropriar cada vez mais de uma lógica da cultura do consumo, do mercado, em que as coisas viram produtos. Então, nesse momento que eu aproximo a ideia de Jesus enquanto marqueteiro, me dá a ideia de Jesus como um vendedor da fé. E aí, nesse sentido, isso assusta e eu, particularmente, prefiro me afastar dessa corrente. Não, quer dizer, quando a fé vira produto, Jesus se afasta dela. Na realidade, eu não vejo em momento nenhum Jesus como marqueteiro e nem mesmo os discípulos como marqueteiro. Como bem dito, Jesus foi um grande comunicador, um grande mestre em várias profissões, embora não tenha estudado praticamente nenhuma delas, mas ele era um bom articulador, um bom comunicador, e os discípulos eram aqueles que compravam a ideia dele, e em momento nenhum a fé foi comercializada, em momento nenhum os milagres foram comercializados, em momento nenhum as parábolas, como bem dita pelo professor, também foram comercializadas. Pelo contrário, elas eram entendíveis, e uma vez entendíveis, a prática do comércio já estaria fora. Então eu não vejo nem Jesus como marqueteiro, muito menos seus discípulos. Tanto é que, diante dos vendilhões do templo, Jesus teve uma atitude justamente contrária a isso, né? Quer dizer, uma atitude de ira, né? De ira, né? De uma ira ali. Está mercantilizando a fé, portanto, eu não compactuo com isso. Exato. E acredito que, na perspectiva do lucro aí, né? O deles não foi muito, aos olhos humanos, muito bom, né? Jesus terminou crucificado, os discípulos Pedro, Paulo, né, acabaram terminando com um fim um pouco trágico. Sim. Né? Isso me lembra bem, assim, os defensores do marketing religioso geralmente param, quando começa ali a história da paixão, morte e ressurreição, eles já se afastam da ideia, porque nenhum bom marqueteiro é apedrejado na cruz. Pois é, e aí a gente pode até pegar quem fazia marketing para eles e contra os discípulos eram os fariseus, né? Então nós temos aí duas linhas, aqueles que faziam a coisa certa e aqueles que já estavam desarrumando a casa já. Legal. Então antes da gente continuar com a entrevista aí, a gente vai ouvir a repórter Vitória Bolf, que ela vai estar falando um pouco a respeito do mercado da fé, que vem crescendo cada vez mais no país. O diversificado mercado de produtos religiosos, chamado de mercado da fé, é um dos setores que mais cresce no Brasil. A ideologia religiosa e o marketing são disseminados através de livros, shows, CDs, DVDs, artesanatos. Em uma pesquisa de 2013 da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, o mercado da fé girou cerca de 12 bilhões de reais no país. Outro dado importante saber é que o mercado religioso católico movimenta 8 bilhões de reais por ano, de acordo com pesquisa do Datafolha. Existem também novelas e filmes religiosos que batem recordes de bilheteria, como o filme 10 Mandamentos, que vendeu mais de 11 milhões de ingressos no cinema. A venda e o sucesso dos produtos e produções religiosas é feita pelo ideal de idolatria e amor pela religião, e tem uma grande dimensão por conta da sua divulgação nos meios de comunicação. É com você, Matheus. Obrigado, Vitória. Raíssa, você tem alguma pergunta agora, é isso? É isso, eu gostaria de saber do pastor Isaac se há razão para questionar o mercado da fé.
Há razão sim, porque hoje há um forte interesse no lucro pessoal. Na realidade, tudo foi criado para que pessoas fossem levadas a um cristianismo puro, a uma palavra sadia, e aí como isso foi tornando-se grande, foi formando massa, entrou-se então um mercado, entre aspas, muito ruim, e as pessoas começaram a comercializar a tal da fé. Eu queria fazer uma pergunta para o Lindolfo agora, professor Lindolfo. Queria saber como que a utilização dos meios de comunicação pelas igrejas ela se relaciona com esse aumento do faturamento no mercado da fé, mostrado pela Vitória no boletim anterior. Sim, há uma relação direta nisso, Mateus. Se nós percebemos o seguinte, que as igrejas, elas são desafiadas nessa sociedade midiática a promover iniciativas no campo da comunicação. Televisão, rádio, jornal, internet. E sempre o argumento de que o financiamento de tais iniciativas precisa de dinheiro. Agora, aí tem uma linha muito tênue que é difícil resolver, em que medida o pedido, o discurso de instituições religiosas, independente de quais sejam, de financiamento desses meios, eles já não ultrapassam a barreira ética no sentido de transformar a fé num produto. Quer dizer, no campo mais de onde eu venho, de origem, do campo católico, há uma questão muito objetiva, quer dizer, que nós sempre estamos refletindo, a ideia de que o uso, a compra de produtos religiosos, talvez um CD, um DVD de um cantor católico, talvez um escapulário que se traz no peito, talvez uma camiseta, enfim, um livro, que seja um livro, enfim. Esses objetos, quando eles são objetos que ajudam o fiel a viver a fé, eles têm um sentido. Então, ao mesmo tempo que eu compro um livro de doutrina católica, eu compro um livro de política, de economia, e eu diria assim, a compra do livro em si não é transformá-lo num produto. Agora, quando eu sou convidado a um discurso de que a compra daquele livro é a garantia da bênção de Deus, aí tem um problema muito sério. Uma questão é eu ouvir um CD de música religiosa porque eu gosto daquele cantor, enfim. Agora, quando eu começo a atribuir a compra do objeto a garantia da bênção de Deus, há um processo de simonia, sim, é um processo em que a fé vira produto. Mas a linha é muito tênue entre um comportamento e outro, né? Então eu diria assim, não é a compra do objeto em si, mas é o sentido que se faz da compra. Talvez seria até pior, né? Você vender um produto dizendo que Deus está por trás daquilo para te dar uma bênção, né? Como a questão da intolerância também. O crente intolerante é muito pior, porque ele acredita que ele tem Deus ao lado dele, né? Talvez. Certamente. Mateus, posso fazer uma pergunta para o professor Lindolfo? Não pode. Pois não. Então, professor, o mercado da fé, ele é de uma certa forma um desdobramento da sociedade do consumo? Sim, eu diria que sim. Um grande elemento desse conceito de sociedade do consumo é aquela perspectiva mais antropológica de que o valor do ser humano está naquilo que ele tem e não naquilo que ele é. Então as pessoas são valorizadas pelo tênis que usam, pela marca da roupa, pela marca do carro, enfim, né? Nesse sentido, quando esse conceito é transportado para o universo da fé, também o que é a ostentação, a posse de determinados objetos acaba tendo um sentido e um significado também novo. As pessoas se sacrificam para comprar um tênis de marca, as pessoas se sacrificam também para comprar um objeto da fé. Então eu diria assim, há sempre o risco nessa sociedade midiática, na sociedade do consumo, existe o risco sim da fé ser transformada ou ser vista ou ser tratada como um produto a ser comprado. E aí eu acho que há uma grande contradição, porque a antropologia de que o ser humano, o valor do ser humano está naquilo que ele tem e não aquilo que ele é uma antropologia contrária, contraditória à lógica do Evangelho, que remonta lá à tradição de que todo ser humano é amado por Deus por ser sua imagem e semelhança, independente daquilo que ele tem, independente até daquilo que ele faz, né? Você ouvinte que está acompanhando a gente, essa é a Rádio PUC 47 e a gente está discutindo a respeito da utilização dos meios de comunicação pelas diversas religiões e até que ponto ele é usado de fato para disseminação da fé ou usado como uma prática mercadológica. Os nossos convidados são o professor Lindolfo Alexandre Souza e o pastor Isaac Oliveira. Agora a gente vai ouvir a repórter Vitória Bolfi, que foi para as ruas para saber o que os ouvintes de diferentes religiões pensam a respeito desse tema, né? Até que ponto o mercado da fé é usado de maneira correta. Vamos ouvir.
Olá, Matheus. Conversei com Mara Halberstadt, socióloga e espírita. Não acho correto esse marketing que algumas igrejas praticam atualmente, porque essas igrejas estão buscando fiéis através de fantásticas promessas que não têm muito a ver com a religião. Então, essas igrejas, elas estão querendo transformar a fé numa propaganda ideológica, social e até mesmo política. Em seguida, falei com Rebeca Cristina, estudante de Direito. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Na verdade, eu não acredito muito em marketing, mercado de fé. Não tenho isso de achar correto ou não, porque acredito que cada igreja tem uma forma de ver as coisas, né? De chamar as pessoas para que estejam mais perto de Deus. Larissa Veríssimo, nutricionista e católica, também deu sua opinião. Eu acho que o mercado da fé, ele é correto porque ele tem a possibilidade de levar a fé, a religião, para as pessoas que não têm acesso à igreja fisicamente, que elas não conseguem ir à igreja física. Então, eu acho que esse mercado, ele leva a fé, a igreja, ele faz o bem para as pessoas que necessitam disso. Na minha religião, existe sim o marketing da fé, o mercado da fé, e eu aprovo. Bom, de acordo com o que os ouvintes falaram aí, o mercado da fé ele pode ser tanto visto como algo positivo quanto algo negativo, né? Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Isaac. Eu gostaria de saber se o mercado da fé ele procura atrair fiéis ou consumidores. Os dois. Na realidade, se eu falasse que era um só, eu estaria omitindo, e é os dois. O mercado da fé, hoje nós temos aí programa de rádio, nós temos televisão, temos jornais, revistas, e todos eles trabalham para que a gente possa conquistar mais pessoas. E, ao contrário da primeira entrevistada, da primeira fala que nós tivemos nesse bloco, Pessoas de Fora, ela rotula um pouco os protestantes, os evangélicos, vamos dizer assim, né? Na realidade, hoje, a mídia, não só você pega aí a televisão, você tem aí vários mercados da fé acontecendo, igrejas católicas, igrejas budistas, igrejas evangélicas, e todos estão buscando pessoas, né? A finalidade do mercado da fé é a busca de pessoas, né? Então eu vejo que isso é saudável, sim. Todos nós temos, eu também tenho na Convenção Batista Independente, nós temos jornais, jornal de circulação nacional, nós temos as revistas com a nossa identidade, nós temos em algumas cidades programa de rádio e televisão, só que não é da denominação. E isso é o quê? É o mercado da fé benéfico. Legal. Então, agora mudando um pouco de assunto, as igrejas católicas elas transmitem a sua programação em 9 emissoras em nível nacional. É isso, Raíssa? Exatamente, Matheus. São 4 católicas, a TV Canção Nova, a Rede Vida, a TV Aparecida e a Rede Século XXI. E ainda os espaços arrendados para diversas igrejas evangélicas, pelas emissoras de TV brasileiras. Além dos canais na internet, isso sem falar da TV Record, que pertence aos bispos da Igreja Universal. E então, professor Lindolfo, qual a análise que o senhor faz dessa utilização das igrejas pelas emissoras, tanto de rádio quanto de TV? É sempre controversa. Em primeiro lugar, é preciso pensar que canal de televisão é concessão pública. E se a concessão pública tem um elemento de que tem uma função de estar a serviço da sociedade. É interessante dizer que a concessão nenhuma é feita em nome da igreja, mas sempre em nome daqueles que são os representantes da igreja. As concessões são feitas para a pessoa física e nunca para a igreja assim. Então há um problema aí que vai mais na linha de políticas de comunicação, que é em que medida quando uma igreja administra um canal de televisão, e isso é uma questão legal, ela tem o direito de fazer, ela pode transmitir mensagens que são vinculadas ao seu jeito de ser, à sua doutrina, ao seu modo de ver o mundo, mas ao mesmo tempo ela tem que prestar um serviço para a sociedade. Então há sempre um ponto de questionamento para que isso não se transforme, inclusive, numa ilegalidade. Uma igreja não pode, por exemplo, usar um canal de televisão que é público para fazer, por exemplo, um discurso que é de discriminação a outra maneira de viver a fé. Isso é sempre um problema. Agora a repórter Marina Menegato traz algumas informações sobre quanto lucram algumas emissoras de TV para transmitir a programação religiosa. Vamos dar uma olhada. Fontes do mercado publicitário afirmam que, anualmente, as igrejas gastam mais de R$1 bilhão por horários nos principais canais de TV. Somente a Rede Record, cujo dono é Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal,
fatura 250 milhões de reais por ano, só para exibir programas religiosos. Na Rede TV são arrecadados 14 milhões de reais por mês, chegando a 168 milhões por ano. A Band recebe cerca de 8 milhões e meio de reais mensais para exibir a programação do missionário R.R. Soares no horário nobre. O Show da Fé é um dos programas mais lucrativos da emissora, mesmo impactando de forma negativa no Ibope. Obrigado, Marina. Pastor Isaac, em que medida você acha que as emissoras religiosas e os seus programas são usados para evangelizar? Você acha que na maioria dos casos é tudo uma técnica evangelística de levar o evangelho ou é mais para promover de fato o marketing? Há um texto bíblico que diz que como as pessoas ouvirão o evangelho se não tiver quem o pregue, né? Como ouvirão, como aprenderão coisas boas, sadias, saudáveis, se não tem quem abra a boca e fale? Então, na realidade, da mesma forma como pastores, padres e outros líderes religiosos estão à frente de suas igrejas, de suas paróquias, e, enfim, de seus ajuntamentos de pessoas para pregar aquilo que entendem ser corretos, igrejas de todas as formas, placas, denominações estão na televisão também para tentar levar essa palavra, a palavra de Deus sadia, a palavra que liberta, a palavra que transforma, ajudando pessoas não só pela psicologia, mas também pela teologia e pela própria Bíblia. Agora, uma coisa é certa, né? Nós vemos que alguns extrapolam os seus limites. Então nós temos aí programas de rádio e televisão muito saudáveis, muito bons de ouvir. Agora, eu particularmente, eu tenho tristeza quando eu passo no meu rádio do carro ou em alguns programas de televisão de sábado e eu ouço aquela petição de dinheiro totalmente sem nexo, que já extrapola tudo. Então, é bom ter, é muito bom, precisa ter para que o evangelho chegue aonde precisa chegar, mas tem que fazer um bom uso desse espaço. Certo. Apesar desse lucro todo, como você já falou, né, muita pedição de dinheiro e tudo mais, a Marina, né, ela vai trazer algumas informações aqui para nos mostrar que os canais religiosos eles têm um papel importante entre os idosos. Então nós temos o depoimento da senhora Nilza Feltrin, de 78 anos. Vamos escutar. Eu sou uma senhora de 78 anos, me sinto melhor em casa, fico tranquila, posso rezar bastante e cantar com eles. Acho uma missa assim de um grande valor. Acho que eu não preciso mais ir à igreja para me rezar, fazer alguma coisa. Eu faço minha oração aqui, eu falo com Deus aqui, eu estou sempre com Ele. A gente vai voltar agora com uma pergunta da Mariana, é isso? Isso mesmo, Matheus. Então, professor Lindolfo, pelo grande número de programas e emissoras ligadas à religião, o direito do telespectador em receber uma programação isenta de doutrinação, de certa forma, não fica prejudicado? Eu creio que não. Não, porque o espectro de possibilidades é muito grande, né? Então, se há algumas televisões e alguns programas de cunho religioso, também esse telespectador tem a opção de colocar o seu canal numa outra televisão que não tem conteúdo religioso. E eu acho que essa não é uma questão tão importante, não. Hoje há uma variedade muito grande, principalmente pensar em TVs do sistema a cabo, a variedade é muito grande, sim. Então eu não acho, até porque, assim, um estado como o nosso, ele é um estado em que não há uma religião oficial, mas as pessoas têm o direito de viver a sua fé, as pessoas, as instituições. Então, me parece que isso seja um problema. Essa é a Rádio PUC 47, vocês estão acompanhando o debate sobre até que ponto a utilização dos meios de comunicação pelas diversas religiões é usado para a disseminação do mercado da fé. Os nossos convidados são o professor Lindolfo Alexandre e o pastor Isaac de Oliveira. Os padres e os pastores, eles usam dos meios digitais para interagir com o seu público, né? E, consequentemente, levar mais fiéis às suas missas e os cultos, né? A Sarina Gonçalves vai comentar mais sobre isso. Padre Fábio de Mello é um dos padres artistas brasileiros que usam das mídias digitais para atrair fiéis para o catolicismo. O jovem padre apresenta toda semana um programa na TV Canção Nova e é fenômeno nas redes sociais.
que utiliza de aplicativos como o Snapchat, que mostra seu cotidiano, divulga sua carreira de cantor e suas participações em programas de televisão, como meio de interação com seu público. O padre já vendeu 3 milhões de cópias de CDs, além de seus 3 milhões e meio de livros, e já foi indicado ao Grammy Latino em 2016 de melhor álbum cristão português. Um dos recordes de público no mundo gospel é a cantora Ana Paula Valadão, que também é pastora. Em julho de 2012, por uma pesquisa promovida pelo SBT em parceria com o BBC, a cantora foi considerada uma das 100 brasileiras mais influentes de todos os tempos. É com você, Matheus. Muito obrigado, Sarina. Temos uma pergunta da Mariana agora, né? Isso mesmo, Matheus. Pastor, a grande exposição que algumas igrejas evangélicas fazem, ela faz com que as outras igrejas menores evangélicas acabem se prejudicando de uma forma à imagem? Tendo preconceito, coisa assim? Não, acredito que não. Eu acho que todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem a sua forma de trabalhar. E é claro, aqueles que conquistam mais, aqueles que crescem mais, acabam tendo muito mais influência. Mas não há nenhum prejuízo aos menores, não. Cada um tem que lutar pelo seu espaço, tem que fazer bem feito aquilo que tem a fazer e tentar passar o papel que Cristo nos mandou passar do evangelismo, do discipulado, independente do tamanho que ele seja ou a posição dele. Temos uma pergunta da Raíssa agora. Professor Lindolfo, qual a sua opinião sobre os padres e também os pastores que, a partir da sua posição, se tornam celebridades para promover o faturamento, através da sua imagem pessoal? Um aspecto que é bastante presente é esse momento em que o religioso se transforma em artista. E certamente quando o religioso se transforma em artista, ele vai ir para uma seara em que há questões como lucro envolvidos, enfim. Agora é importante pensar o seguinte: essa é uma visão, mas não a única. É possível sim um pastor, um padre, exercer o seu ministério nos meios de comunicação. E eventualmente que essa presença no meio de comunicação, essa pregação, pode gerar uma situação em que ele tem eventualmente um lucro, enfim, mas isso de repente é revertido para a obra que ele mantém, que ele atua, né? Então eu dizia assim, a presença do padre, do pastor nesses programas ou na mídia não é um problema em si. Agora, a maneira como eles atuam é um problema. Há uma questão importante hoje: as igrejas veem a televisão como uma extensão do púlpito. É uma maneira de falar com um público fiel que está fora e que nem sempre chega. Então eu diria assim, não é um problema o padre, o pastor estar na televisão. Talvez pode ser problema uma presença inadequada do padre e do pastor, mas vamos pensar um pouco, tirar o preconceito. Não é todo padre, todo pastor, todo religioso que está na televisão que faz um serviço mal. Há bons pregadores e pessoas que fazem o seu trabalho de maneira honesta, decente nos meios de comunicação. Certo. Para finalizar o nosso debate, eu gostaria de saber dos nossos convidados até que ponto a ética está presente para disseminar a religião. Pode ir falando. Imagina assim, que numa sociedade como a nossa, que é marcada pela comunicação, pela mídia, a sociedade midiática, é importante cada vez mais assim, o pluralismo nos leve a respeitar o outro, né? Então a pregação da pregação da igreja, das igrejas numa televisão, ela é mais ética quando ela é a afirmação daquilo que se acredita e ao mesmo tempo um respeito a outra pessoa que acredita de forma diferente. E aí é possível estabelecer um diálogo que respeite o interlocutor. Nesse sentido, as igrejas podem até dar uma contribuição importante para a sociedade. Bem, o marketing da fé está aí, o mercado da fé está aí, o marketing religioso está aí. E o que nós temos que tomar cuidado é realmente manter a ética, o respeito um ao outro. Acho que cada um tem o seu espaço, luta pelo seu espaço na mídia. Como ele disse, nós estamos aí dentro de uma comunidade midiática, só que eu devo respeitar. Conversávamos inclusive no início, que cada um deve se respeitar, cada um tem seu espaço, né? Então eu acredito que tudo é saudável, desde que tenha respeito um pelo outro. O programa de hoje fica por aqui, então agradeço novamente aos convidados, professor Lindolfo Alexandre e ao pastor Isaac de Oliveira pela presença e também às jornalistas Mariana Gomes e Raíssa Almeida pela participação. Alguns dos convidados gostaria de deixar um recado rápido aí para finalizar. A todos um forte abraço, muito obrigado pela oportunidade, uma saudação especial da Igreja Batista Independente de Paulínia. Muito obrigado também pela participação e um abraço a todos.
Então, esse programa foi uma produção dos alunos do terceiro semestre de jornalismo matutino. Eu, Matheus Gomide, Ana Bonin, Mariana Gomes, Marina Menegato, Raíssa Almeida, Sarina Gonçalves e Vitória Boff. Trabalhos técnicos André Marchione e orientação professora Ivete Cardoso Roldão. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final do programa e até a próxima. Rádio PUC 47.